Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual, afinal de contas, não tenho faculdade, acho que nunca nem entrei numa universidade em toda a minha vida, espero que isso mude num futuro próximo, sendo que meu presente atual está acontecendo atualmente e atualmente estamos numa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, às 16 horas 52 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela. E agora eu quero tentar fazer uma coisa que vai ser diferente, eu acho. Que vai ser diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Que é o React. Eu vou fazer o leigo reage à ciência todo dia. Eu quero começar a assistir, voltar a assistir esse canal, que já faz tempo que eu acompanho, mas que por causa do Synapse eu comecei a maratonar o Synapse e parei de acompanhar o canal. Agora que eu já finalizei todos os Synapse que foram postados até hoje, eu quero voltar a assistir a este canal maravilhoso. Então vamos lá, quero começar do começo, é óbvio. E eu vou começar assistindo a esse vídeo, react a esse vídeo, o que é temperatura, calor e escala Kelvin. Apesar de parecer que eu já assisti a esses vídeos, já faz muito tempo que eu assisti a última vez, então eu acredito que as reações que eu vou ter vão ser genuínas, porque eu já não lembro mais do que é que falam esses vídeos, certo? Então vamos lá. Temperatura, eu acho que é a escala de movimentação das moléculas. Calor é quando as moléculas estão se movimentando muito mais. E escala Kelvin é uma das escalas de temperatura que são usadas em universidades, em faculdades, diferente de graus Celsius. Nas faculdades e universidades, na linguagem científica, digamos assim, eles usam o termo Kelvin. Não é graus Kelvin, tá? É Kelvin só. Isso eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas vamos ver o que diz o vídeo. Para saber se o dia está muito frio ou muito quente, a gente costuma dizer que está ou não muito calor. Mas fisicamente essa não. Cara, é diferente ver o Pedro Loss de 10 anos atrás e o Pedro Loss de hoje em dia. É muito diferente ver o Pedro sem cabelo. Não que ele não tenha cabelo nesse vídeo, ele até Não é tem. a melhor grandeza Mas em comparação com o cabelo que ele tem hoje em dia, cara, é muita para diferença. expressar isso, e sim a temperatura. Mas para gente essa não é a melhor grandeza muito calor. Mas fisicamente essa não é a melhor grandeza para expressar isso, e sim a temperatura. Mas para não causar confusão, calor é energia térmica que flui de um corpo para o outro em função da diferença de temperatura entre eles, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Temperatura que flui de um corpo para. Hã? A gente costuma dizer que está ou não muito calor. Mas fisicamente essa não é a melhor grandeza para expressar isso, e sim a temperatura. Mas para não causar confusão, calor é energia térmica que flui de um corpo para o outro em função da diferença de temperatura entre eles, sempre que flui de um corpo para o outro em função da diferença de Calor calor é é o que? energia térmica Térmica? que flui de um. Calor é energia térmica. Ah, pera lá. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Existe um quanta de energia térmica?
Qual é o quanta de energia térmica? Que eu sei que o quanta do eletromagnetismo é o fóton ou é o elétron. O elétron tem uma partícula fundamental ou ele é uma partícula fundamental? Agora fiquei na dúvida. Bom, enfim. Um corpo para o outro em função da diferença de temperatura entre eles, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é uma outra questão também, né? Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se eu não me engano, isso tem alguma coisa a ver com. Como é que é o nome? Não é serendipidade. Isso tem alguma coisa a ver com entropia, se eu não me engano. Porque, tipo, não é o frio que parte de um corpo mais frio para um corpo mais quente. É sempre o calor que parte de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nunca o inverso. Eu acho que tem, né? Alguma coisa a ver com entropia também, né? A temperatura, por outro lado, não mede o calor de um corpo, ela mede o grau de agitação das moléculas que compõem aquele corpo. É, foi o que eu falei, foi isso que eu falei. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então tá certo, então. Só o calor que eu não sabia como que explicava. Esse gelo, aproximadamente a 0 graus Celsius, está em um estado de baixo movimento de partículas, por isso que ele assume a forma sólida. Quando colocamos ele em um copo, a troca de energia com o ambiente faz com que ele derreta. Ele ganha energia do Tá? ambiente para virar líquido, com maior grau de movimento das partículas. Se agora pegarmos esse copo... Ah, não, peraí. Ah, cara, eu achei que ele ia fazer tipo um time-lapse do gelo derretendo, agora virando água. Ele assume a forma sólida. Quando colocamos ele em um copo, a troca de energia com o ambiente faz com que ele derreta. Ele ganha energia do ambiente para virar líquido, com maior grau de Ó, se ele tivesse feito um time-lapse agora, cara, ia ter ficado muito massa, mano. movimento das partículas. Se agora pegarmos esse copo e colocarmos em uma chaleira para ferver... Peraí, ele não colocou o copo na chaleira pra ferver, se você tem alguma deficiência visual, tá? Ele colocou as pedrinhas de gelo, os cubinhos de gelo, dentro de uma chaleira. O copo não, tá? estaremos dando energia para essas partículas se moverem mais rápido, causando ebulição. Mas se a temperatura mede o grau de agitação das partículas, existe alguma temperatura que elas simplesmente parem? Ah, até porque eu já ouvi esse estralinho em copo dentro de micro-ondas quando o copo trincou. É o mesmo estralinho, presta atenção. O movimento das partículas. Ó, Se agora pegarmos esse copo aqui ó. e colocarmos em uma chaleira para ferver... Dá esse mesmo estralo quando você coloca um copo dentro de um micro-ondas e deixa um tempo a mais e ele parte, ele trinca. Ele dá esse barulhinho mesmo. Esse copo e colocarmos em uma chaleira para ferver, estaremos dando energia para essas partículas se moverem mais rápido, causando ebulição. Mas se a temperatura mede o grau de agitação das partículas, existe alguma temperatura que elas simplesmente parem? Existe alguma temperatura que faça o ferro entrar em ebulição? Acho que existe, né? Teoricamente, sim. E aí, existe alguma temperatura que elas simplesmente parem? Teoricamente, sim. E a escala que melhor representa isso é Kelvin, que por sinal é a escala padrão do Sistema Internacional de Unidades. A escala recebeu esse nome em homenagem a William Thomson, o primeiro Lord Kelvin. Embora pessoas digam graus Kelvin, tá errado, porque Eu entendi certo? a escala recebeu esse nome em homenagem a William Thomson. Ok, William Thomson, beleza. O primeiro Lord Kelvin. O primeiro Lord Kelvin? Se existe um primeiro Lord Kelvin, implica necessariamente que existam mais Lords Kelvins? Agora você me deixou confuso, Pedro.
Cara, que existiram mais de um Lord Kelvins? Fiquei curioso. Pera aí. Quantos Lords Kelvin Quantos Lords Kelvin existiram? Lord Kelvin. Só matemática. Lord Kelvin foi um matemático e físico britânico. Ponto. Deixa eu ler de volta. Lord Kelvin foi um matemático e físico britânico. Nasceu em 1824 e morreu em 1907. Nasceu em Belfast, Irlanda do Norte, com o nome de William Thomson. Thomson, sem P, mudo. Aos 68 anos de idade, receberia o título de nobreza de primeiro Barão Kelvin de Lords. Opa! Mas não responde quantos existiram, né? Mas se ele era barão, então provavelmente realmente existiram mais. Mas ele foi o primeiro. Interessante. Pela grande importância de seu trabalho científico. Aos 7 anos, Kelvin já assistia às conferências do pai, que era matemático. Ah, então. Tá aí, ó. É como diz o ditado, né? O fruto nunca cai muito longe da árvore. Embora pessoas digam graus Kelvin, tá errado. Porque graus Celsius e graus Fahrenheit são uma escala de medição, enquanto Kelvin é uma unidade de medição. É isso eu comentei no começo do vídeo. Como que é? São uma escala de medição, enquanto Kelvin é uma unidade de medição. Escala de medição e unidade de medição. Tem diferença? Perdão, mas aqui a câmera tá bem na minha frente aqui, então. É. Qual medição e unidade de qual a diferença a unidade metro é a unidade sobre o sistema imperial, a unidade diária, diferentes tipos de escalas de medição, tipos de escala e dados de medidas. Aliás, é medição mesmo ou é medida? Escala de medida e unidade de medida. De medida e unidades de medida. A unidade de medida é uma escala. A unidade de medida de uma escala é a mesma unidade de medida usada no mapa e no terreno. Por exemplo, se a escala é de 1 para 10.000, isso significa que uma unidade
no mapa corresponde a 10.000 unidades no terreno. Se a unidade de medida usada no mapa é o centímetro, 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros no terreno. A escala é a razão constante entre medidas de comprimento do que foi desenhado e o objeto real que está sendo representado, sempre tomadas na mesma unidade. Sempre tomadas na mesma unidade, é legal. O que está aqui do lado? Unidade de medida é um valor que expressa uma quantidade específica de uma grandeza física, como o metro, o quilograma, como o metro, o quilograma, o segundo e etc. A escala de medida é uma classificação que descreve a natureza da informação fornecida pelos números de uma variável. Existem 4 escalas de medida: nominal, ordinal, intervalar e de razão. Interlarvar, eu ia ler. Intervalar, tá. A escala nominal é usada para variáveis categóricas como gênero, cor dos olhos, etc. A escala ordinal é usada para variáveis que podem ser ordenadas, como nível de escolaridade, composição de uma comida, posição em uma corrida, etc. Estou com fome. A escala é usada para variáveis que têm uma unidade de medida fixa, como temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit. A escala de razão é usada para variáveis que têm uma unidade de medida fixa e um ponto zero absoluta, como altura, peso e etc. Eu queria ver essa parte final aqui exemplificada numa unidade de temperatura, para poder equivaler ao vídeo ao qual estamos reagindo. Eu vou deixar isso aqui em modo tela, modo teatro, aliás. Só apertar a letra T no teclado. Voltando à resposta, observou-se que não existe uma temperatura máxima que um corpo pode assumir, só uma temperatura mínima, que no caso é 0 Kelvin, o zero absoluto. Não, pera lá. Como assim? São uma escala de medição, enquanto Kelvin é uma unidade de medição. Voltando à resposta, observou-se que não existe uma temperatura máxima que um corpo pode assumir, só uma temperatura mínima. Não, pera lá. Aos 36 graus Celsius, o corpo humano já está pedindo água, para não falar outra coisa. Corpo... Ah, não. Corpo tipo corpo celeste, no caso, então, né? Eu acho que faz mais sentido. Porque o Sol, a temperatura, a coroa solar, se não me engano, chega a uma temperatura de 5.400, 5.600 Kelvin. Não corpo humano, não corpo de qualquer outro animal. Corpo... Tá. Eu acho que é o que faz mais sentido nesse caso. Que no caso é 0 Kelvin, o zero absoluto. Algo em torno de menos 273,15 graus Celsius. Mas como tudo que é legal na física, 73,15 graus Celsius. Será que será que Kelvin transformado em graus Celsius, será que Kelvin transformado em graus Celsius é um número irracional? Tipo aqueles números que tem quantidade infinita de números depois da vírgula? Depois da casa decimal? Alguma coisa assim. Que é aproximadamente 273,15. Então,
Pode ser que seja 273,15, 29, 43, 54, 17 e etc. Tipo número pi. 3,14, 15, tarará, tarará, tarará. Fica uma curiosidade, fiquei curioso. Mas como tudo que é legal na física, o zero absoluto é impossível de ser alcançado, pois é o estado em que não há movimento de partículas. Eu imagino que seja porque... por mais que a molécula esteja parada, o átomo ainda tem uma certa vibração por causa do spin do elétron, eu acho. E por causa dos prótons e nêutrons que estão sempre em movimentação dentro do núcleo atômico também. Talvez seja por causa disso? Será que ele vai explicar? E o que se observa é que as partículas continuam a vibrar. Elas possuem uma energia Aham. cinética mesmo a 0 Kelvin. A nebulosa de Boomerang, assim, Ah, ele não explicou o porquê. Eu acho que é por causa da questão do spin do elétron. Imagino que seja por causa do spin do elétron. 5.000 anos-luz da Terra, é a que registra a menor temperatura já registrada fora do laboratório, 1 Kelvin. Isso é menor que a temperatura média do universo, que é algo em torno de 2,5 Kelvin. O recorde de temperatura mais baixo já atingida foi o 5 Kelvin, 0,00000000001 Kelvin. Mas por que chegar a uma temperatura tão baixa é tão importante para a ciência? A temperaturas Assim, levando em consideração que ele fez esse vídeo há uns 10 anos atrás, eu acho que a temperatura mais baixa já atingida, eu acho que já é menor que essa ainda. baixas que acontecem alguns dos fenômenos mais interessantes. A condensação de Bose-Einstein, Ah, legal, é verdade. É... Superfluidos também acontecem em temperaturas tão baixas assim, porque, se eu não me engano, é necessário hélio muito resfriado para poder conseguir hélio líquido, e o hélio líquido é um superfluido, se eu não me engano. a temperaturas baixas que acontecem alguns dos fenômenos mais interessantes. A Supercondutores também precisam de temperaturas tão baixas assim. É verdade, é legal. condensação de Bose-Einstein, por exemplo, demonstra que quando partículas atingem um estado baixo de Condensação de Bose-Einstein. Eu já ouvi falar em ponte de Einstein-Rosen. Ah, não, mas daí muda o nome. É ponte de Einstein-Rosen, se eu não me engano. Condensado de Bose-Einstein é outra coisa. energia, elas formam uma nova fase da matéria. Além do condensado de Bose-Einstein, a supercondutividade, quando a matéria não possui resistência, e a superfluidez, quando a viscosidade de um fluido é zero, só são observadas a 0 Kelvin. A motivação para Tá, legal. esse vídeo foi porque tá muito frio aqui na minha cidade. Não sei, foi minha inspiração de hoje. Legal. Então, se gostaram, curtam o canal, que em breve eu posto mais vídeos. Valeu, pessoal. Pô, já curti. Tá maluco? Já sou até inscrito. Só não sou membro ainda porque eu não tenho tanto dinheiro. Senão eu me tornaria membro do canal. Oh, sem dúvida, com certeza. Bom, por esse é o vídeo de agora. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim, porque eu achei massa. A questão de pesquisar enquanto eu tô assistindo o vídeo também é interessante, né? É o que é normal, eu imagino que de fazer, né? Porque enquanto você está assistindo o vídeo ali, você está pesquisando o que o cara está falando, né? Eu imagino que outras pessoas também são acostumadas a fazer isso. Eu sou acostumado a fazer isso ouvindo podcast, por exemplo. Quando eles falam alguma coisa, eu falo, pô, mas o que é isso? Eu corro lá e já pesquiso o que é. Massa, eu acho massa isso, cara. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Até a próxima. Falou e até a próxima.